Salve, sobreviventes da vida urbana. Hoje o assunto é mais que treta, eu não sei se é treta, eu acho que é um assunto bastante importante na vida acadêmica aí do curso de arquitetura e urbanismo. Eu tenho visto, ouvido, assistido ao longo desses últimos anos coisas que eu considero aberração. E aí vocês podem me dizer se está certo ou está errado. Uma dessas aberrações que são nítidas, né, é você presenciar na fase de elaboração, de estudo de volumetria, estudo preliminar, né, alunos desenhando plantas técnicas. Você descreve a área, descreve o terreno, descreve tudo mais, e o aluno te chama para conversar falando de uma planta técnica de implantação ou de situação, sendo que ele nem compôs ainda a massa arquitetônica para assentar sobre aquele terreno, né? Então acho que assim, qual será o nosso papel como educadores na universidade? Qual será a real função dos arquitetos do século XXI, de um mundo digital, tecnológico e tudo mais? Me parece simples, às vezes, até de falar sobre isso, porque eu tive a sorte, e quero crer que foi sorte, né? E claro, mérito dos meus mestres, de poder, na convivência com eles, perceber que existia e existirá uma outra dimensão na relação da arquitetura com o mundo, né? O espaço construído, a experiência do projetado, do realizado e tudo mais. E aí, nesse sentido, eu quero falar assim, de uma coisa para induzir um caminho que a gente possa discutir no futuro, né? Vou citar Brunelleschi, né? E dentro do Renascimento, Brunelleschi e a perspectiva. Todo mundo deve ficar imaginando que quando Brunelleschi falava da perspectiva, ele só incutia a ideia de um desenho, né? Um desenho perspectivado, tridimensional, um simulacro da realidade e tudo mais. Mas, gente, vocês já pararam para pensar que ali tem muito mais entendimento sobre a imagem, sobre a paisagem, sobre o contexto em qual o projeto se dá? A proposta se concretiza? E é esse que me causa estranheza, né? Primeiro plano, segundo plano, cheios e vazios, adição e subtração, estudos de composição da forma que deveriam ser ministrados e trabalhados lá no primeiro semestre, no primeiro dia de aula, e não chatice de dizer que o cara precisa fazer desenho isso, desenho aquilo. Claro que ele precisa disso, né? Instrumentalizar a profissão e o exercício dela são necessários, mas agora dizer que no sentido lógico ele vai entender aquele desenho de uma representação, uma planta de situação, uma planta de implantação, e ele já estará resolvido como arquiteto, isso é enganação, meu povo. Isso é nada mais do que dizer para a pessoa, ó, eu também não sei do que eu estou fazendo aqui, você faz assim que no mínimo você vai conseguir aprovar um projeto na prefeitura. E isso não é o trabalho do arquiteto, né? Está muito longe de ser a função da arquitetura, está muito longe de ser a função da arquitetura, e se convergência com o urbanismo, eu vejo a precarização de uma dinâmica muito grande. Então, como é que se dá, talvez, o processo criativo que alguns ficam imaginando lá, que o cara vai lá na praia, né, fica desenhando na areia, igual o mestre Anchieta, alguma coisa assim? Não, cara, é transpiração, é envolvimento, é estudo, é conceito. Eu costumo dizer, e vou morrer dizendo, até que me prove o contrário, eu não tenho vergonha nenhuma de mudar de opinião, de que desenho sem conceito é desenho. Desenho com conceito é projeto. E a nossa função é projetar e não desenhar. Desenhar é um trabalho técnico de repetição, e simplesmente isso. É uma representação, é uma forma de comunicação. Eu posso chamar alguém para me auxiliar no processo de desenvolvimento daquela ideia de representação gráfica, para o projeto ser bem compreendido. Mas se eu não tiver o processo de criação, não adianta, que não vai rolar nada. Pode ser o melhor desenho técnico do mundo, mas não vai ter qualidade de conceito. Então me parece que, certas horas, a precarização dessas coisas é para delegar, da mesma forma que o assunto utopia é para delegar a vontade de mudar como um sonho de devaneio, uma despirocada, né? Me parece que quando a gente fala de conceito, a gente também está trabalhando nisso. Não importa se você vai entregar o objeto e não produzir uma fala, uma escrita, mas na representação da ideia, no contexto geral dele inserido na paisagem urbana, ele vai falar. E ele vai demonstrar se ele tem ou não conceito. Então o conceito é importante para você, futuro arquiteto, é importante para você, arquiteto, e não para ficar
discursando em bancadas de universidade como se você fosse o erudito. Não, o conceito é para você construir, conceber e formar. É isso. Aí para alguns o reducionismo é que eu não tenho capacidade para discutir, então acho melhor só desenhar. Que seja, mas tenha consciência de que você nunca vai conseguir evoluir como arquiteto, porque você nunca vai discutir essa inserção na paisagem, a construção da paisagem, a desconstrução da paisagem, a inserção de objeto arquitetônico em modelagem 2D. O campo bidimensional é tão importante quanto a obsessão sobre aquela coisa da perspectiva. Por que eu faço perspectiva no escritório para divulgar para os clientes? Porque o mercado, essa coisa louca que é chamada mercado, transcende e existe, quase que uma pressão sobre o render e tudo mais. Mas se você não tiver um trabalho em 2 dimensões que transcenda essa composição para se materializar no tridimensional de fato, você não tem nada. Você não tem nada. Então prestem atenção, acadêmicos e profissionais. Vamos debater um pouco essa precariedade, essa simplificação das coisas, acreditando que então quer dizer que se tiver desenho não precisa mais ter conceito. Não, precisa sim. Valeu, gente. Um abraço.